Olá malta, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Moisés e no vídeo de hoje vou continuar a conversa que tive convosco dos 6 passos que precisam de ter em consideração para iniciar o vosso projeto. Como vos tinha dito, o primeiro passo é irem ao local, ao vosso apartamento, à vossa moradia, tirar as medidas todas e fazer esse registro numa folha, num bloco de notas ou numa planta que vos tenham entregue na altura da escritura. Porque é isso que vos vai permitir criarem o vosso modelo em AutoCAD ou num outro programa qualquer de design. Eu, no vídeo, vou-vos mostrar como é que eu passei as medidas que tirei ao programa e as alterações e os alertas que tive de ter em consideração para fazer este processo. Não vou explicar no vídeo como é que o AutoCAD funciona, nem o menu, nem a interface do utilizador. Considero que é mais útil para vocês deixar-vos links de várias pessoas que explicam este processo e este programa muito melhor do que eu. Eu vou-me debruçar e focar em traduzir as minhas medidas do projeto que vos mostrei no vídeo anterior ao AutoCAD, dicas, conselhos e alguns aspectos que considero importante que vocês conheçam já nesta fase inicial do projeto, que depois vão ver refletidos em obra. Por isso, sem mais, segue aqui a minha explicação. Espero que gostem. Então, malta, temos aqui o ambiente de trabalho do AutoCAD. O painel superior tem aqui todas as ferramentas que vocês precisam conhecer e utilizar para criar o vosso modelo no programa. E aqui começamos logo pela planta inicial do apartamento em questão. Nesta planta podem encontrar todas as medidas reais do existente, com cada um dos recantos, dos recortes, as nuances, os desalinhamentos das paredes, ou seja, nos apartamentos de origem, as paredes normalmente estão fora de alinhamentos, fora de esquadria, é normal, não se preocupem, não é só o vosso apartamento que é assim. Como podem ver aqui, temos esta parede que não alinha com esta, temos esta parede que não está em esquadria com a outra, é normal e é tudo contornável, mas é importante que tenham esta noção para não serem surpreendidos durante a obra. Com base nesta planta, passo-vos a explicar. Temos aqui a porta de entrada do apartamento. O apartamento inicialmente tinha esta parede divisória assim que se entrava, que impedia a quem entrasse visualizar o interior da sala. Tinha aqui um grande roupeiro, ok? Continuávamos por aqui e tínhamos uma porta que dá acesso à cozinha, que ficava deste lado dividida para esta parede, uma pequena área de lavanderia, zona social estranha, uma pequena casa de banho, minúscula até, e uma pequena despensa. A gente saía daqui e entrávamos ao corredor principal dos quartos. Temos aqui o primeiro quarto, o quarto principal, que é aquele que tem maiores dimensões, o terceiro quarto e a casa de banho principal. Esta casa de banho tinha uma banheira, bastante antiga, e todas as louças completamente obsoletas. Esta segunda casa de banho, mais pequenina, tinha um polivão minúsculo diminuto, que nem sequer dava para colocar um cortinado ou um resguardo atual em que permitisse que uma pessoa de tamanho normal tomasse banho. E os quartos não tinham qualquer tipo de roupeiro ou compartimentação, eram completamente zonas amplas e desprovidas de infraestruturas ou de outros elementos. Pronto. Entretanto, com esta layout base, comecei a brincar com as diferentes opções ou com as diferentes soluções daquilo que eu pretendia, e aí esta parte importante para o vosso projeto ser bem sucedido, precisam de criar um layout base com as medidas reais.
não se esqueçam de medir cada canto, cada viga, cada janela, cada porta, porque tudo conta no final do vosso projeto. E quanto mais rigorosos forem, menores surpresas irão ter no futuro e no decorrer da obra, como é óbvio. Portanto, uma vez estabilizada esta layout base, façam cópias, ok? N cópias do vosso projeto. Esta é a magia do AutoCAD. Podem fazer N cópias, apagam os elementos que quiserem, criam linhas. Afinal, quero fechar isto aqui, ou quero abrir aqui uma porta. Enfim, tem N formas. Quero abrir uma porta aqui e fechar esta e fechar isto. E esta parede vai à vida e fica aqui um grande quarto, que podia ser um quarto com um walk-in closet e uma casa de banho. Enfim, a magia do AutoCAD e a vantagem de terem um layout base é que literalmente conseguem criar infinitas versões do vosso projeto. Agora, vocês irão perguntar ao Moisés, mas isto há alguma lógica, há alguma coisa que tenhamos de ter em consideração? Sim. Se vocês forem mexer em elementos estruturais, vigas ou pilares, precisam sempre da assinatura de um projeto de estruturas. E quando isso acontece, precisam de remeter este projeto à Câmara para licenciar. É um processo que tem custos, é um processo que demora, portanto, a remodelação que vos vou mostrar nos próximos vídeos não tem qualquer componente estrutural. Todas as paredes e todas as alterações que foram feitas não incidiram em pilares e em vigas. A estrutura original do edifício foi salvaguardada nesta intervenção. Portanto, não precisei de recorrer a um licenciamento. As obras de remodelação estão isentas, desde que não sejam alteradas as condições da estrutura inicial do edifício, ou do apartamento neste caso. Portanto, tenham sempre em atenção que têm esta limitação caso não queiram contratar um projetista de estrutura, porque irá-vos limitar no orçamento e no prazo, porque este processo demora bastante tempo. Por isso, se tiverem isto em consideração, conseguem brincar à vontade com o vosso layout, na medida do possível, e criar várias hipóteses, ok? Tentem também terem atenção quando estão a fazer estas alterações ou quando estão a brincar com o vosso desenho, nunca criem espaços que não tenham qualquer tipo de utilidade. Tentem otimizar os espaços, misturar, abrir espaços, criar áreas amplas com utilidade. Não se ponham a recortar e a criar paredes que depois vão ser empecilhos na vossa obra. Portanto, aqui para vos mostrar um exemplo, um dos graves inconvenientes deste apartamento e um dos pontos que eu não gostei mesmo no início foi termos de entrar aqui a zona da cozinha e a cozinha estava reduzida a uma área pequeníssima e tinha esta área enorme, esta copa ou esta lavanderia completamente desajustada para a escala do apartamento. Portanto, após ter este layout base é que consegui ver que alinhamentos é que eu tinha na cozinha e quais é que eram as diversas hipóteses. Ou seja, nós tínhamos aqui uma lavanderia, tinha um vão envidraçado, tínhamos esta cozinha dos anos 60 e depois tínhamos aqui uma zona de preparação desta lavanderia ou de apoio à cozinha ou à lavanderia. E em simultâneo tínhamos de entrar à cozinha para utilizar esta casa de banho, mas que a casa de banho nem sequer estava junto à porta, tinha antes uma despensa. Portanto, este espaço para mim era o espaço que menos se aproveitava do apartamento, que tornava o apartamento num quebra-cabeças e queria tornar o pior ponto que este apartamento tinha no seu ponto mais forte. Portanto, o que é que o AutoCAD e esta planta me permitiu identificar?
Permitiu-me identificar que, ponto número 1, esta parede não tinha qualquer elemento estrutural à vista, portanto não era composta por nenhuma viga nem nenhum pilar, portanto podia ir à vida. O pilar estava localizado cá atrás. Vocês perguntar-me-ão: oh Moisés, como é que tu sabias isso? Oh malta, aconselho-vos, quando compram um apartamento e antes ou na altura em que tiverem a fazer o levantamento das medidas iniciais, levarem um martelo, uma picareta e, quando tiverem dúvidas, picar ligeiramente os rebocos ou os revestimentos, que facilmente vão conseguir ver o que é que tem por trás. Se tem uma parede de tijolo, uma parede de pladur, se tem um elemento estrutural, é só uma picagem, uma sondagem muito ligeira, sempre que tiverem dúvida do que é que tem por trás ou qual é o vosso suporte. Neste caso eu fiz isso e consegui verificar que realmente esta parede não tinha nenhum pilar, nem nenhuma tovagem que viesse do piso de baixo e atravessasse o meu apartamento e continuasse por aí fora, portanto esta parede podia ir à vida. E depois tinha aqui esta escadaria de alinhamentos, portanto esta parede estava mais recuada, esta estava mais à frente e esta, portanto, nem se diga, estava muito mais à frente do que as outras as duas. E tinha estes dois espaços completamente mortos. Qual foi a minha proposta ou a minha ideia de resolver este espaço? Foi, sim senhor, tira-se a parede que estava aqui, já não a vem, e criámos aqui uma forra de uma ponta à outra, alinhada pelo ponto mais saliente deles os todos, que neste caso era este pilar, e esta forra iria transformar a minha cozinha num retângulo perfeito. Portanto, todos os recortes, todos os remates, quer no cerâmico, quer na própria bancada, quer nos próprios móveis de cozinha, desaparecia. Portanto, vamos ficar com uma cozinha completamente linear, muito mais económica, visualmente mais agradável, só com a simples execução de uma forra. Esta forra também vai permitir a passagem de infraestruturas de uma forma mais facilitada. Portanto, é uma ação simples, é uma indicação muito prática que resolve aqui uma série de problemas que depois iriam ter em obra. Depois passamos a esta parte aqui. Esta parte aqui, como conseguem ver aqui, tínhamos a casa de banho pequena e a despensa. Eu decidi deitar a parede abaixo que tínhamos aqui a dividir os dois espaços, fechar as duas portas que tínhamos da entrada, quer a despensa, quer a casa de banho, e abrir a porta, mesmo que ficando estreita, porque aqui neste canto tínhamos um pilar que não nos permitia alargar a porta, mas mesmo ficando pequena, tornava o espaço num espaço em condições. Ou seja, passava de uma casa de banho minúscula a uma casa de banho em condições, em que vos vou mostrar na parte seguinte o que é que fica a nível de layout. Por último, de alterações propriamente ditas, tirei aqui a parede que servia de divisória a quem entrava. Portanto, agora vamos entrar no apartamento e temos uma sala completamente em open space, não há qualquer tipo de resguardo, e os contadores que estavam localizados aqui, onde eu fiz a abertura da porta da instalação sanitária, irão passar aqui para o interior do roupeiro existente. Portanto, a nível de alterações, recapitulando, coloquei uma forra, deitei fora esta parede, fechei estas duas portas, deitei fora esta divisória no meio, abri uma porta e passei os contadores para o armário da entrada e demoli a parede que servia de divisória a quem entrava da sala. Isto é o resumo das grandes alterações do meu layout, aquelas alterações realmente que incidem na demolição de paredes, o fecho de paredes e a reconfiguração dos espaços. Todas as restantes decisões daqui para frente no meu projeto são meramente estéticas e de revestimento. Ok? Estabilizado a isto, comecei a brincar com o tipo de revestimentos que eu queria. Eu, para este projeto, tinha uma visão muito clara do estilo que eu pretendia e da finalidade para a qual eu pretendia este apartamento. Portanto,
Eu já tenho aqui uma sugestão de pavimentos e revestimentos que já vão de encontro ao estilo que pretendo. Esse estilo eu vou aprofundá-lo no próximo vídeo, em que vou falar convosco sobre os revestimentos e sobre o estilo que eu escolhi para este processo, para este projeto em particular, e diferentes estilos que estão na moda e que vocês podem e devem consultar antes de escolher a aparência final do vosso projeto. Portanto, eu aqui claramente sabia que queria um pavimento em madeira para todos os espaços que não as instalações sanitárias e a cozinha onde eu queria cerâmica. Portanto, aqui consegui já definir a orientação das réguas do meu pavimento e consegui definir a malha ou a dimensão das peças cerâmicas que eu queria nos pavimentos, quer das instalações sanitárias, quer da cozinha. Okay? Portanto, aqui temos outras propostas de layout, que são muito semelhantes à anterior, porque eu, assim que entrei no apartamento, consegui visualizar realmente aquilo que eu queria, mas pronto, isto é pelo facto de eu já ter alguma experiência e ter uma visão muito concreta daquilo que pretendo. É normal que no vosso primeiro projeto tenham 6 ou 7 propostas diferentes de layout, é normal e faz parte do processo até realmente encontrarem aquilo que pretendem. Uma vez estabilizado o meu layout base final, comecei a pensar em diferentes propostas de layouts parcelares. Aqui podem ver que uma das primeiras iterações mantinha uma parede até meia altura que iria servir de resguardo de apoio ao sofá e aos cadeirões da sala. Não iria impedir visualizar a sala por completo, mas criava aqui uma espécie de barreira para o fluxo desta sala. Aqui vou ficar com a mesa de jantar e as cadeiras, 2 cadeirões de apoio e a zona do móvel da televisão. Depois, eu nesta versão, ou nesta primeira hipótese, tinha criado, era uma antecâmara aqui para entrar à casa de banho pela lateral e não pela frente como vos mostrei anteriormente, mas esta opção iria-me roubar espaço à cozinha, que era uma das coisas que eu não queria. Iria criar aqui mais um recorte, uma área morta, metros quadrados completamente desperdiçados. Mas já conseguem ver aqui a proposta inicial desta casa de banho, ou seja, eu queria um chuveiro de uma ponta a outra da parede, uma sanita, porque é a casa de banho secundária, não preciso de um bidé, um lavatório. Aqui na casa de banho principal, bidé, sanita, um chuveiro em condições e um lavatório também digno de um casal, com uma porta de correr para não roubar espaço, porque a casa de banho não é pequena, mas tem as medidas muito certinhas e muito contadas, portanto, para não roubar com a abertura da porta a área útil à casa de banho, recorri a uma porta de correr. E tenho aqui uma proposta para os quartos, em que basicamente vou colocar roupeiros de embutir nestes dois, em que crio uma parede de empeladura que vai servir para fechar este roupeiro, a semelhança desta. E no quarto principal, pelo facto de eu ter 2 janelas de grande dimensão, castra-me um bocadinho as possibilidades do layout deste quarto, uma vez que eu queria sempre que a cama estivesse virada para as janelas e nunca de costas para ela. Portanto, automaticamente vinculava a que o armário ou o roupeiro ficasse neste canto. Nesta ideia, a ideia era que o roupeiro tivesse atrelado a uma secretária e que a secretária ao mesmo tempo também servisse de móvel para a televisão neste canto aqui. Portanto, iria ser quase uma parede integrada em carpintaria, quer com o roupeiro, quer com a secretária. Depois aqui tenho outras opções. Aqui tenho a opção já da porta que entra na zona definitiva. Aqui tirei a porta que tinha a cozinha, faço a cozinha com uma zona de open space, ou seja, aqui não vou ter porta, aqui também não vou ter porta e aqui também não vou ter porta, portanto as únicas
portas que irei deixar no apartamento é a porta da entrada, a da casa de banho, as das 2 casas de banho e dos 3 quartos. Todo o resto apenas são molduras a sinalizar onde é que estavam as antigas portas, que servem de remate para as paredes, mas não vou compartimentar nem tornar este apartamento num pequeno labirinto. Pronto, aqui já conseguem ver a modelação da cozinha, já conseguem ver o armário da entrada, o armário do corredor, que já existiam, que eu pretendo manter. Neste módulo à esquerda vão ver os contadores definitivos da água e da luz e do armário das telecomunicações. Do lado direito vou aproveitar o módulo para a sapateira, e este aqui vai ser para os equipamentos de limpeza, esfregona, baldes e por aí fora, realmente tem dimensão para isso. E pronto, aqui conseguem ver as dimensões finais do meu layout, ok? Que são as tais que eu referi no vídeo anterior, que me vão permitir fazer a estimativa com base nos metros quadrados dos revestimentos. Uma vez que isto já está fechado, não tenho desculpas para não o fazer. Tem aqui a representação de onde é que ficam as janelas. Temos aqui que este quarto mede 3,19 metros por 4,3 metros, este 3,3 por 3,23, pronto. Temos aqui todas as dimensões dos nossos compartimentos. Temos aqui mais uma proposta de revestimento, em que aqui a régua de madeira era uma régua corrida, não tinha juntas, é uma solução um bocadinho mais cara. Temos aqui a solução do cerâmico, mas já com implantação dos equipamentos finais, neste caso a bancada da cozinha e aqui as louças e cabine de chuveiro, e aqui a mesma coisa. Pronto. E uma vez estabilizado este layout, passamos a definir em pormenor e em detalhe cada uma das zonas. Eu aqui fiz 3 propostas para a minha cozinha, ok? Nesta cozinha, a versão inicial tinha o móvel do frigorífico, o forno, o micro-ondas, a placa, o exaustor, a pia e a máquina de lavar louças. E na outra parede, que no desenho está livre, porque ainda não decidimos se vamos ocupá-la ou não, vai ficar junto à janela a máquina de lavar a roupa, uma pequena bancada para o pequeno almoço e móveis de arrumação. Outras versões com outras compartimentações. Nesta versão, o frigorífico e o forno e o micro-ondas passavam para a parede oposta à da placa. Aqui era uma solução mista. Pronto, isto tem todos os prós e os contras e tem muito a ver com o tipo de utilização que vocês vão dar à vossa cozinha e os vossos hábitos. A cozinha é um daqueles compartimentos que é realmente customizável ao casal e que realmente muda completamente de pessoa para pessoa. Portanto, percam o tempo que for necessário a analisar as diversas variantes, e num dos vídeos vou falar em concreto de todas as diferentes opções de cozinhas, todas as alterações que eu tive de ter em conta, porque, como vos digo, isto foi o layout inicial. Com este layout eu fui a várias empresas e a vários fornecedores de cozinhas por medida. Depois acabei por ir ao IKEA para encontrar uma opção mais económica, e vou falar desse processo em concreto no próximo vídeo, que eu acho que realmente vão conseguir perceber como é que, pensando e desformatando, nós conseguimos encontrar soluções que vão de encontro àquilo que pretendemos, mas que também salvaguardam o nosso orçamento. Depois criei aqui um layout básico, ou base, dos roupeiros que eu pretendia. Nesta versão inicial, os roupeiros eram de abrir e a composição eram módulos de gaveta e apenas um módulo aqui, um varão para pendurar roupa e um módulo para cá em cima, até o teto, para colocar edredões, colchas e por aí fora. Esta solução também foi ultrapassada porque o problema com os roupeiros de abrir é que roubam espaço ao quarto, e como vocês viram aqui, os quartos deste apartamento são realmente pequenos. Portanto, se eu ainda colocasse uma porta de abrir, basicamente tinha a pessoa de se sentar na cama para abrir o armário, coisa que não é propriamente prática. Portanto,
em quartos pequenos, malta, apesar de eu não gostar, não há melhor solução realmente do que portas de correr, e foi aqui o caso. Portanto, de forma a uniformizar os 3 quartos, neste quarto eu podia ter posto portas de abrir, mas não queria ter 3 roupeiros completamente diferentes. Portanto, tentei homogeneizar a solução e ficaram 3 roupeiros de portas de correr, o interior manteve-se intacto. Ok? Depois temos aqui a planta com a localização da iluminação do apartamento. Neste caso, é um gosto particular meu manter sempre que possível na sala e nos quartos o ponto central de iluminação existente. Não gosto de ter nestes espaços teto falso, ok? Portanto, aqui na sala não vem qualquer ponto de iluminação no meio e nos quartos também não, porque ele já existe e a minha pretensão foi mantê-lo tal e qual onde ele existia. Aqui nestas casas de banho localizei 3 focos de iluminação nesta orientação, nesta disposição, aqui no corredor também, neste pequeno átrio também, e aqui na cozinha implantei os focos com base nas vigas que nós temos do teto. Ok? Depois fiz aqui umas marcas, que não sei se conseguem ver, que são basicamente os pontos de alimentação da parte elétrica. Eu aqui não desenvolvi propriamente um projeto elétrico, marquei apenas a localização em planta e as alturas de onde é que eu queria as minhas tomadas e interruptores. Esta parte, se não estiverem habituados e não forem da área, realmente é um bocadinho mais complexa, porque a pessoa no seu dia a dia não repara a que alturas é que tem os interruptores, a que alturas é que tem as tomadas, mas isto é facilmente consultável. E uma vez que começarem a desenvolver o vosso projeto, garanto-vos que vão estar muito mais atentos a estes pormenores no vosso dia a dia e vão conseguir reparar nos espaços que visitarem e na casa em que morarem, a que altura que tem as coisas, se realmente vos faz sentido ou não, se querem alterar, se querem que o interruptor, se querem um interruptor na vossa mesa de cabeceira que ligue e desligue o candeeiro de teto e que trabalhe em simultâneo com o de entrada, ou seja, diversos pormenores que não têm tanto a ver com o dimensionamento da rede elétrica do vosso apartamento, mas sim têm a ver com o tipo de utilização que vocês esperam, em que facilmente com esta indicação qualquer eletricista que esteja habituado a remodelações vos consegue fazer o trabalho sem a necessidade de recorrerem a um projeto. Como podem ver aqui, esta simples indicação foi o suficiente para que o eletricista que contratei fizesse toda a instalação do apartamento como eu idealizei. Portanto, não é uma coisa complexa, é uma coisa que demora algum tempo, que sobretudo têm de ficar atentos e têm de pensar naquilo que pretendem. Com base nesta planta, comecei a fazer uma parte engraçada do projeto, que são os alçados, em que aqui conseguem ver parede a parede do meu apartamento onde é que eu quero que fiquem as coisas, onde é que eu quero as tomadas, onde é que eu quero os interruptores, onde é que ficam os equipamentos, quais são as cotas, onde é que eu tenho aberturas, onde é que não. Portanto, esta parte aqui tem o frigorífico, tem a alimentação do forno, do micro-ondas e por aí fora. Portanto, são todas as infraestruturas assinaladas nas paredes, as cotas corretas. É isto que vai servir de base em obra para vos marcar as infraestruturas. Aqui temos a cama, os interruptores da mesa de cabeceira, as tomadas. Temos aqui as tomadas e as triplas da secretária. Enfim, temos aqui tudo em pormenor. Obviamente isto demora tempo. Quanto mais a experiência tiverem, quanto mais treino tiverem no AutoCAD e a reparar neste tipo de pormenores, mais fácil vai ser. Mas não percam o tempo e não desistam de fazer esta experiência, porque mesmo que não consigam fazer na totalidade, é um bom ponto de partida
para terem uma base de trabalho para falarem com o vosso eletricista ou com o vosso empreiteiro e dizer, olha, eu estava a pensar que eu quero isto assim, assim, a esta altura. Portanto, já há uma experiência prévia, já há uma informação do vosso lado que facilita depois a concretização do trabalho na obra. Portanto, eu agora não vos vou falar dos acabamentos e dos revestimentos. Aqui podem ver que as paredes da sala vão ter um tratamento singular neste projeto. Eu depois vou explicar o porquê e em que é que consiste este trabalho e como é que eu desenvolvi estes painéis. Mas aqui no fundo era tentar-vos mostrar como é que vocês partiram de um layout base. Este layout base sofreu várias alterações a nível da especialidade e da configuração, sem ter qualquer tipo de intrusão nos elementos estruturais do apartamento. Como é que, uma vez estabilizado este layout, partimos para alguma definição de revestimentos base, como é que definimos também a iluminação e os pontos da eletricidade, como é que com estas coisas estabilizadas conseguimos começar a brincar com a disposição do mobiliário e dos equipamentos que pretendemos, e com várias opções, com várias nuances. Como é que a partir da definição deste layout base, já com mobiliário, partimos à pormenorização das carpintarias e do mobiliário. E partimos para a fase final, que foi esta execução dos alçados, parede a parede, compartimento a compartimento, que realmente é a versão final e fechada do vosso projeto e que só com estes elementos conseguem concretizar a vossa obra. No próximo vídeo vou-vos falar de como é que com estas medidas conseguem criar a vossa estimativa e como é que conseguem também escolher os revestimentos e o estilo de decoração. Vou-vos falar em concreto do que é que eu escolhi para este projeto, o porquê, quais foram os materiais escolhidos, qual foi o processo por trás da escolha e da seleção destes materiais. Vou-vos deixar alguns contactos de fornecedores, de catálogos que podem consultar sempre que precisarem, sempre que gostarem de ter alguma ideia ou de rever, no fundo, algum material. E pronto, até a próxima semana, espero que tenham gostado e que acompanhem todo este processo nos próximos vídeos.